Então, ó, por que a gente precisa controlar as cargas de treinamento, né? Sempre a gente tem que fazer essa pergunta. Por que tem que ter esse controle tão intenso ali das cargas de treinamento? Então, um dos primeiros pontos que nós falamos é o acompanhamento do processo adaptativo. Então, pense o seguinte, nesse início de aula, aí, nessa introdução da aula, eu falei para vocês assim, como você vai fazer o acompanhamento disso? Avaliação física. Como você vai fazer o acompanhamento disso aula a aula? Por observação, através de movimento que a pessoa está executando. Então, a gente precisa fazer um controle das cargas para saber os processos adaptativos. Lembra que algumas aulas eu já falei para vocês, e isso eu perguntei em prova até, né? Conforme a gente dá uma intensidade de treinamento, a gente precisa dar um descanso adequado. Então, a intensidade, ela é proporcionalmente e paralelo ao descanso. Então, se a intensidade for alta, o descanso tem que ser em um tempo alto, ele tem que ter um descanso maior. Se a intensidade for baixa, o descanso pode ser um pouco menor. Então, eles são paralelamente equivalentes. Então, isso a gente tem que ter um controle. Então, isso é um processo, é um controle de um processo adaptativo também. Então, a avaliação da fadiga, como essa pessoa está se comportando durante as atividades, como que ela está jogando as cargas de intensidade e assim ela está ficando fadigada, ou antes, de forma precoce, ou não, ela está conseguindo segurar mais, por mais tempo. Aí eu vou fazendo os controles da carga, preciso diminuir a intensidade, se ela está entrando no processo de fadiga, de forma tardia, de forma antecipada. O meu tempo ali, eu tenho alguns tempos determinados de trabalho, de 30, 40, 50 minutos, e aí acaba que essa pessoa, ela tem as cargas, ela tem entrando no processo de fadiga em 20 minutos, né? Então, a gente tem que ter esse controle também, a gente precisa ter essa análise, né? E a verificação de tempo necessário de recuperação, que é o que eu acabei de falar para vocês, né? Quanto mais maior a intensidade, mais tempo de recuperação ela precisa, e assim reduzir também riscos de desenvolvimento de lesões. E aí é um dos processos mais importantes, né? Às vezes a gente está empolgado ali no treinamento e começa a querer dar cargas muito elevadas, cargas muito altas de trabalho. E isso você aumenta as chances de lesão, você aumenta os riscos de lesão. Então, a gente precisa ter um controle bom das cargas, principalmente nos inícios do treinamento, nos inícios da periodização, né? Então, quando a gente está falando lá de preparatório geral, preparatório específico, as cargas de trabalho, elas são diferenciadas das competitivas, nas fases de competição. Então, por quê? O volume está maior e a intensidade está menor. E aí elas vão se invertendo. Quando eu vou aumentando a intensidade, o volume vai caindo. Então, eu vou aumentando a intensidade de carga, eu faço o quê? Diminuo o número de repetições, diminuo o número de séries de trabalho, para que essa pessoa não tenha uma sobrecarga indevida nas suas estruturas e aí ela tenha alguma lesão. Então, a gente tem assim, ó, dentro do treinamento, a gente fala que existem dois tipos de carga de treinamento, né? As cargas internas, elas são o quê? A gente tem as cargas internas e cargas externas. A carga interna são os fatores estressantes biológicos. Então, a gente tem, por exemplo, os fisiológicos, que é o do funcionamento do nosso organismo. Então, nessa imagem aqui a gente consegue perceber alguns, né? Musculares, sanguíneos aqui. Então, por exemplo, o limiar de lactato aqui, o lactato sanguíneo, que é o acúmulo de lactato no sangue, vai aumentar o pH do sangue, vai aumentar a acidose do sangue, e aí a pessoa começa a entrar em processo que as enzimas, o seu organismo fica muito deficitário para poder gerar energia adequada. Então é um processo que ela entrou nesse limiar de lactato e ela precisa reduzir as intensidades. Eu vou fazer um vídeo explicando mais detalhado isso. Eu acho que eu já fiz alguma coisa assim, mas eu vou fazer um vídeo explicando melhor
com mais detalhes o limiar de lactato. Eu já fiz mesmo, eu fiz lá falando dos avanços tecnológicos, e aí eu fiz falando sobre como avaliar o lactato. Eu falei um pouquinho ali, só que aí eu vou entrar com mais detalhes nisso, né? Então eu vou fazer um vídeo essa semana e vou postar para vocês aí, para quem tiver interesse aí, né, nesse tipo de análise, é muito importante, né? E aí também eu vou falar um pouquinho de VO2 também. E o VO2, se a gente pensa no lactato, que quando a gente dá intensidades, então, anaeróbias de trabalho, então as intensidades são muito altas nos trabalhos, e você tem um acúmulo de lactato, o VO2, que seria o nome, né, significaria o consumo de oxigênio, e aí é quando a gente fala de VO2 máximo, então, consumo máximo de oxigênio. Então, é a capacidade que a gente tem de captar, transportar e consumir esse oxigênio nas células. Então, a captação faz pelo pulmão, o transporte faz pelo sangue, né? E o consumo faz pelas células. As células vão consumir esse oxigênio ali nas mitocôndrias para gerar energia, né? Então, a gente fala ali que é a própria respiração celular, né? Então, as mitocôndrias, elas fazem um trabalho de usinas metabólicas, de utilizar esse oxigênio para degradar outros substratos energéticos, como carboidrato e gordura, e vão gerar energia, né, de forma até um pouquinho mais lenta do que, por exemplo, a obtenção de energia pelo o ATP, pelos outros sistemas, né, pela glicose, glicogênio, porém, ela tem muito mais aporte energético. E aí também eu vou explicar isso depois com mais ênfase, um pouquinho mais num vídeo ali, um novo vídeo também que eu vou fazer para vocês. E aí, percentual de esforço subjetivo também, que a gente pode perguntar para a pessoa, isso aí a gente vai falar um pouquinho no final dessa aula, mas é um percentual subjetivo de esforço que a gente pergunta para a pessoa de 0 a 10 o que ela está se sentindo. Né? Ah, como você está se sentindo? Você está se sentindo desconfortante? Dá para continuar? A intensidade está muito alta? Aí a gente vai fazendo perguntas, a pessoa vai apontando, tá 10, sendo que 0 é baixa intensidade, e 10 ela está se sentindo bem desconfortante, ela está se sentindo muito intenso aquela atividade. E aí a gente pode fazer esse percentual subjetivo de esforço. E aí também pela frequência cardíaca, né? A gente vai fazendo o controle pela frequência cardíaca ali para saber a frequência cardíaca está muito elevada, está baixa, está mediana. A gente pode fazer um controle da carga de forma interna pela frequência cardíaca. E aí, assim, pela frequência cardíaca, a gente consegue fazer pelo um frequencímetro, né? Que nem eu já falei isso em uma aula anterior. Então, depois analisem lá, assistam um vídeo lá, tá no AVA, tá no YouTube lá que eu postei. O limiar de lactato a gente consegue fazer pelo lactímetro, né? Pela avaliação pela gotícula de sangue. E o VO2 máximo a gente consegue avaliar pela uma máscara que é utilizada, só que aí são o lactímetro, né? E o VO2 máximo já são bem caros, né? Para você comprar aparelho. O VO2 máximo, o aparelho é 10 mil, 20 mil. O lactímetro pode chegar a 1.000 e pouco. O frequencímetro, né? A pessoa compra, também tem uns aparelhos caros, mas tem uns aparelhos bem baratos, dá para a pessoa comprar. E aí você fazer um acompanhamento da frequência cardíaca dela também, que aí é uma forma também bacana de você avaliar, né? E a gente tem um percentual de subjetivo de esforço, que aí a gente faz as perguntas, a gente não gasta nada com isso, né? Então, ó, as cargas internas a gente fala que são fisiológicas e são então fisiológicas, né? No caso são biológicas, né? Então a gente consegue mensurar de forma fisiológica e psicológica, né? Com o percentual de esforço, subjetivo de esforço. Já as cargas externas, elas são medidas no trabalho realizado pelo sujeito. Então a gente tem alguns exemplos ali. No caso, da bicicleta, a gente faz a mensuração pela energia que ela está produzindo, watts, né? Já a corrida é a velocidade de deslocamento de um ponto a outro. Qual que é a velocidade que ela está se deslocando entre um ponto e outro? Qual que é a velocidade da corrida dela, né? Na musculação, é a quilagem, por exemplo, do exercício ali que ela faz. Então, a quilagem é os quilos que ela está conseguindo
levantar, os quilos que ela está conseguindo suportar, né? Então a gente consegue fazer a mensuração também dessa forma. E aí a gente fala muito das cargas externas através do volume, né, de trabalho e da intensidade de trabalho. Então aqui, ó, as cargas externas possuem relação direta com os componentes da carga de trabalho, intensidade, volume, pausas entre as séries. Então, o tempo de pausa é importante. Por exemplo, eu falei para vocês anteriormente ali, né? O limiar de lactato. Quando você dá uma carga intensa de trabalho, e assim, não precisa ser muitas repetições, você dá 10 repetições do exercício de intensidade mais elevada, então a intensidade submáxima, a intensidade máxima, né? Aí o que a pessoa precisa? Ela vai precisar de um tempo de pausa, né? Que é o tempo de recuperação entre um estímulo e outro. Então, entre uma série e outra, ela precisa de uma pausa. É porque, como a gente está nesse período de isolamento, a gente não conseguiria fazer isso diretamente em alguma academia, em algum clube, que a gente tenha um peso adequado para isso. Mas se vocês quiserem fazer em casa, vocês conseguem fazer. Por exemplo, faz um exercício de agachamento, faz 10 repetições. Vocês vão fazer em 2 dias isso, que seria melhor. Ou então em 2 horários diferentes. Faz o agachamento, faz mais ou menos 10 repetições e você descansa 30 segundos. Novamente, faz as 10 repetições. Descansa 30 segundos de novo. Novamente, faça as repetições 30 segundos. E você marca, se você, por exemplo, você faz 4, 5 vezes isso, e você marca como foi para fazer essas 5 vezes. Foi difícil? Nas 2 últimas séries foi bem difícil, por pouco tempo de descanso. Agora faça o agachamento. Tá cortando aí seu áudio. Faz 5 séries de 10. Faz 5 séries de 10, seria. 5 séries de 10. Não faça nem 30 segundos de descanso, faça 20 segundos de descanso. Faça menos. 20 segundos de descanso. 5 séries de 10. E aí, o que você faz? 20 segundos de descanso. Veja como foi esse descanso. Veja como foi para fazer essas 5 séries. Se você teve dificuldade para fazer as 3 últimas, as 2 últimas, como foi? Veja se tem a percepção de se você teve falha mecânica, por exemplo, começa a falhar o movimento, você não consegue fazer o movimento com a amplitude que você estava fazendo anteriormente, com a mesma qualidade de ações musculares, né? E aí você tenta ver essa percepção. E aí o interessante, no dia seguinte, ou então em um outro horário, faça o mesmo exercício. Então, se você for fazer agachamento, faça o agachamento com o mesmo número de séries, então 5 séries, com o mesmo número de repetições, 10 repetições, só que aí, em vez de descansar 20 segundos, descanse 40, 50 segundos. E aí veja como vai ser. É automático você perceber que quando você dá mais tempo de pausa entre uma série e outra, você vai descansar melhor e aí você vai ter mais energia. Então você consegue fazer um movimento com menores chances de falha mecânica, menores chances de errar o movimento, né, falha mecânica, de fazer o movimento com mais riscos de lesão, então você diminui essas chances porque você descansou mais, e aí você tem mais aporte energético para as contrações musculares. Então, o que é que a gente fala? O lactato que você produziu durante aquelas 10 repetições, ele vai se recuperar com as ações metabólicas. E aí, por exemplo, você utilizar oxigênio para você diminuir a ação do pH, do ácido básico, né, do organismo. E aí o lactato, ele diminui, então, com isso. Então, você faz um processo que a gente chama de processo de tamponamento, né, que você diminui os hidrogênios, né, os íons de hidrogênio do seu organismo, através, por exemplo, da expiração, que você vai eliminar ele através da expiração. E aí, como você faz a inspiração,
puxando ar, o que você faz? Você puxa mais oxigênio para o seu organismo, e aí você utiliza esse oxigênio para recuperar, e ele vai se juntar aos íons de hidrogênio, né? E aí ele vai fazer um processo de tamponamento, ele vai diminuir a acidose do seu organismo. Então, a gente tem uma recuperação mais eficiente. E a gente acumula menos ácido lático, o lactato, né? O famoso lactato ou ácido lático. A gente diminui a concentração, vou demarcar aqui, ó, que é o lactato. A gente diminui a concentração do lactato e com isso a gente tem mais facilidade para fazer as contrações musculares. Pense o seguinte, se o organismo está muito acidoso, tem uma acidose muito alta, tem uma concentração muito grande de lactato, ele não consegue fazer as contrações musculares de forma adequada, porque ele não consegue fazer os processos energéticos de forma adequada, e a pessoa começa a ter falhas mecânicas. Por isso que a frequência respiratória é importante durante o processo. Então, depois da execução dos movimentos, ela descansa. Não sei se você, para quem treina, vai perceber isso. Quando dá aquele corrida, ou então na própria musculação, no crossfit, quando você dá um treino de intensidade mais alta, no final você não termina, fica hiperventilando. Esse processo da hiperventilação, você aumenta o processo de eliminação de CO2 e íons de hidrogênio através da expiração, fazendo um movimento de expiratório. E você vai colocando oxigênio, né? Você não coloca mais oxigênio no seu organismo do que você tira do CO2. Você tira mais CO2 do que coloca oxigênio. Mas essa retirada do CO2 é porque você acumulou mais do que você até precisa de oxigênio. Você acumulou mais CO2. E aí você faz esse processo de hiperventilação. Então, um outro teste que daria para fazer é colocar a pessoa ou na esteira ou então correndo na rua mesmo, e aí ela está correndo numa velocidade X, por exemplo, a intensidade bem moderada. Então você vai ver que a pessoa não vai ficar hiperventilando, ela vai ficar fazendo as ventilações respiratórias normais, ela vai ficar... Ela vai fazer normalmente isso. E aí você pede para ela aumentar a velocidade. Ela aumenta a velocidade, depois de alguns segundos ali com a velocidade alta, ela vai começar a hiperventilar, ela vai começar... E se ela continuar com essa velocidade alta, ela não vai continuar por muito tempo, porque ela vai entrar num processo de acúmulo de CO2, de acúmulo de lactato no organismo. Se ela tem resistência para isso, ela vai conseguir manter, né? Só que ela não vai, isso não vai por muito tempo também. E aí você pede para essa pessoa diminuir a velocidade. E aí ela vai mantendo essa frequência respiratória elevada e depois ela vai diminuindo. Então ela... E ela vai se recuperando. Então a gente faz até essa análise por observação, gente. Então eu consigo perceber se a intensidade da atividade, das cargas de intensidades estão elevadas através do movimento respiratório da pessoa. Então se ela está hiperventilando, as cargas estão elevadas. Eu peço para ela diminuir a intensidade para ela manter uma frequência respiratória menor. Ela conseguiu pausar bem a frequência respiratória dela, aí a gente pode aumentar as intensidades. E a gente vai variando isso, intensidade alta, intensidade baixa, intensidade alta, intensidade baixa. Depois vai ter uma segunda parte aqui que vai explicar isso bem, que a gente consegue fazer isso bem em atividades aeróbias, né? Essas treinamentos intervalados, e aí a gente vai fazer um bacana aí também nisso aí, tá bom? E aí uma outra forma de mensurar as cargas externas é através das contrações musculares. Então, se são contrações concêntricas, excêntricas, contrações isométricas, né? A gente consegue também fazer uma avaliação dessas cargas. Mais para frente eu vou falar dos tipos de contrações ali, né? Deixa eu só... Bom, nessas demandas metabólicas, né? Ô, professor, a gente fala... Pode falar. você pode só repetir a parte da intensidade?
que seria exatamente a intensidade, porque eu acho que eu vou acabar me confundindo. Porque Ó, na biomecânica a gente vê a intensidade como carga, né? Como peso em si. então, intensidade não é só peso. Não é só peso. Mesmo a biomecânica, ela fala muito do peso, né, da carga em si, só que intensidade no treinamento não é só peso. Por exemplo, esse outro slide aqui, ó, tá falando melhor da intensidade. Então, ó, a gente tem por exemplo, uma demanda metabólica, né, de leve, moderada, intensa. Quando a gente está com cargas moderadas, então, na verdade, quando a gente está com cargas leves, né, que aí moderadas vem depois, quando a gente está com cargas leves, a gente tem, ó, uma predominância do sistema aeróbio. Então, ela consegue utilizar melhor oxigênio para gerar energia. Então, pensa que a respiração, por exemplo, da pessoa, ela está bem adequada. Ela não está hiperventilando, quer ficar nesse processo de... Ela ficar nesse processo aqui, de respira, puxa o bem, vai soltando esse ar. Fica... Ela não está nesse processo hiperventilatório. Vou até abrir minha câmera para vocês verem, se vocês conseguirem enxergar bem na câmera aí. E aí, ó, ela consegue utilizar bem, então, a fonte energética dela de lipídios, de gordura, então, né? Ela usa carboidrato? Ela usa, porque ela precisa usar carboidrato para quebrar as moléculas de gordura, né? Os aminoácidos ali, os lipídios em si, as gorduras, né? As moléculas, separação de carbono, de hidrogênio e oxigênio, ela precisa fazer a quebra e ela precisa utilizar o carboidrato. Porém, a predominância para gerar energia não vai ser o carboidrato, ela vai gastar o carboidrato, mas não vai ser o carboidrato, ela vai utilizar na predominância para gerar energia a gordura. Pode acontecer nesse processo também, no metabolismo aeróbio, ela utilizar proteína, né? E ela utiliza também proteína no caso, só que aí você usa pouco a proteína em relação à gordura. Então, dentro do processo aeróbio, você pode usar carboidrato, gordura e proteína. Então, os 3 macronutrientes. A predominância é a gordura, né? Se ela utilizar muita gordura por muito tempo, você começa a utilizar proteína também, né? Então aí você entra no processo de utilização muito grande da proteína e não é interessante se, em alguns casos, né, que a pessoa, porque a proteína ela precisa para reparação tecidual. Então o ideal é que essa pessoa consiga poupar proteína. Mas vamos lá. Então, o recrutamento das unidades motoras de tipo de fibra muscular, ela vai ter os tipos de fibras de tipo 1, que são contrações lentas, né? Então, são fibras de contração lenta para gerar energia, né? E aí ela chega ali, ela consegue manter isso de uma intensidade adequada, parte respiratória principalmente, então, utilização de oxigênio para gerar energia. E aí ela pode, dependendo das intensidades e elevações, quando você entra no processo de intensidade moderada, você pode entrar no processo de limiar aeróbio, que é assim, você começa a utilizar menos oxigênio para gerar energia, e aí você consegue dar mais predominância a um sistema de glicose, por isso que é glicolítico, né, para gerar energia. Aqui, você entra no processo que eu falei para vocês de usar, por exemplo, carboidrato, que é o glicolítico oxidativo, que você utilizar carboidrato para gerar energia junto com a gordura também. Só que você pode entrar no processo glicolítico oxidativo somente no sistema anaeróbio, sem utilizar oxigênio para gerar energia. E aí as intensidades de trabalho já estão moderadas, ou até mesmo as intensidades de trabalho elas já estão mais elevadas, são muito mais intensas, né? E aí depende do condicionamento da pessoa, depende da carga de trabalho. Por exemplo, se a pessoa está correndo, ela está fazendo uma atividade de corrida, tem que subir uma ladeira, então ela tem uma inclinação ali, né? Um aclive, né? Uma inclinação
de elevação, que ela tem que subir uma elevação. O que acontece? A intensidade automaticamente aumenta, porque é mais difícil você correr subindo, né? Então ela vai aumentar a intensidade ali. Se ela quiser manter a mesma velocidade dela, a intensidade de trabalho vai ser muito maior, porque ela não está mais numa reta, ela está subindo. Então ela entra num processo de maior gasto de energia, principalmente carboidrato, né? Então por isso que dá glicose. E aí ela precisa ter um recrutamento de fibras musculares diferenciado, porque ela precisa contrair fibras de maior intensidade. E aí a gente começa a falar que ela entra no processo de tipos de fibra de 2A, que são contrações rápidas, né, de fibras musculares. Então ela entra nesse processo de recrutamento de forma mais específica. Ah, professor, mas na corrida ela diminui a velocidade. Ela diminui a velocidade porque a intensidade vai ser maior na elevação ali da corrida, né? Então, ela vai diminuir a velocidade dessa corrida, né, na inclinação, para que ela não entre nesse processo anaeróbio. Por isso que a gente fala que a corrida, ou qualquer outra atividade, elas nunca mantêm as mesmas intensidades, elas vão oscilando, né? E aí depois a gente vai falar um pouquinho melhor disso. Mas as intensidades a gente tem que entender, que são intensidades leves. E aí quando a gente fala de intensidades leves, a gente tem maior recrutamento de fibras do tipo 1, de contração lenta. Intensidades moderadas, que são intensidades mais elevadas, né? E elas têm tipo de contração de fibra 2A e o metabolismo anaeróbio. Dentro da musculação, por exemplo, ou crossfit, ou atividades, por exemplo, eu falei para vocês da corrida. Na corrida, a gente tem corrida de longa duração, né? E corridas de velocidade. Então, as corridas de velocidade, que por exemplo, a gente vê muito no atletismo, né? Essas corridas de velocidade, elas são de predominância anaeróbia, você não utiliza oxigênio para gerar energia. E as contrações musculares são predominantes em fibras do tipo 2A, de contração rápida. Já corridas de longa duração, maratona, 10 km, 5 km, corridas de longa duração, a predominância do tipo de contração muscular é de contrações lentas, fibras de contração lenta. Então, a musculatura, a gente tem esses tipos de fibras musculares de contração lenta e fibras musculares de contração rápida. E isso, a gente pode ter maior quantidade de um e maior quantidade de outro, dependendo do nosso treinamento, porque tem essas adaptações, mas também o biotipo da pessoa que é predominante. Lembra que eu falei para vocês anteriormente? A gente falou bastante, né, de individualidade biológica. E aí, por exemplo, na individualidade biológica, a pessoa tem um tipo de fibra de maior predominância de contração rápida. Essas pessoas, elas conseguem se destacar em esportes que têm a predominância anaeróbia, porque ela tem maior tipo de fibra dessa metabolismo específico. E aí o que acontece? São pessoas que conseguem ter um aumento do volume muscular muito facilitado. Então, sabe aquelas pessoas que começam a treinar bem e começam a ganhar grande massa muscular de forma bem fácil? E aí tem aquelas outras pessoas que começam a treinar bem, treina tudo certinho, só que elas não conseguem ganhar grande massa muscular. Ela emagrece, ela perde gordura bem, ela ganha hipertrofia, só que não vai ser uma hipertrofia igual a outras pessoas que conseguem. Por quê? Ela tem maior tipos de fibra musculares do tipo 1, que são de contração lenta. Então, ela não vai conseguir ganhar tanta massa muscular assim. E isso é determinante também pelo tipo de fibra muscular, tá bom? Então, isso é individualidade biológica. E aí, nesse processo aqui das intensidades, quando a gente vai elevando a intensidade de forma moderada ou até intensa, a gente chega no limiar de anaeróbio, que a gente chama, que é marcado pelo lactato sanguíneo. Então, o que acontece? Você começa a produzir muita energia de forma rápida, e aí tem os substratos energéticos, que a gente fala que são os coprodutos dentro da produção de energia. Então, assim, o coproduto do sistema aeróbio, quando você utiliza oxigênio para gerar energia, o coproduto é o CO2. Esse oxigênio vai ser convertido em CO2
e ele é jogado para fora da célula para a corrente sanguínea. E da corrente sanguínea, ele precisa ser retirado do organismo. Geralmente ele sai ou pela respiração, você fazendo o processo de respiração. Só que quando ele é enviado para a corrente sanguínea, ele mistura com H2O, com a água. E aí a gente chama que ele vira uma água metabólica, né? E ele pode ser levado até o pulmão, né? E aí ele se separa, a água fica no organismo, o H2O fica no organismo, e o CO2 sai desse componente ali e vai para os alvéolos para ser expelido pela expiração, ou esse CO2 ele vai ser eliminado na urina, na ureia, né? Ele vai ter uma outra transformação ali com uma água metabólica, transforma ali na urina e na ureia, né? E depois ele entra nesse processo ali de eliminação pela urina. Na hora que a pessoa vai urinar, ela vai eliminando, então, esse CO2 também. E aí o que acontece? Ele é um sistema ali que é um coproduto. Já no caso do sistema anaeróbio, que ela não utiliza oxigênio para gerar energia, nesse processo, a pessoa tem a obtenção de energia através, predominantemente, do carboidrato, né? Então, da glicose, do glicogênio muscular, né? Que é o glicogênio muscular, é o acúmulo ali, é a porcentagem de glicose no músculo. Então, ele vai ter uma transformação e ele vira o glicogênio, né? Pelas combinações de moléculas de glicose. E aí o que acontece? Ele vai utilizando isso de forma muito intensa. Só que o coproduto disso é o ácido lático, que depois que também é chamado de lactato, né? O lactato. E o lactato, ele vai se acumulando, só que ele não se acumula só dentro da célula, ele se acumula na corrente sanguínea, porque ele vai sendo expelido da célula, do citoplasma da célula, do líquido da célula, e ele cai na corrente sanguínea e ele vai acumulando. Só que esse lactato, ele aumenta a acidose, então ele aumenta o ácido básico do organismo ali, e ele começa a dificultar as ações de transposição ali de energia, né, de glicose pelo sangue, de glicose na célula muscular ali, para gerar energia. Então ele vai acumulando, ele vai sendo direcionado para a corrente sanguínea para sair da célula. Só que na corrente sanguínea vai se acumulando lactato, e aí o nosso organismo começa a entrar no processo deficitário, que você não consegue mais produzir energia de forma eficiente. E aí a pessoa começa a ter falhas. Alguém aí do grupo aí já fez algum teste de esforço máximo ou submáximo? Que é colocar na esteira e a pessoa vai correndo ali na esteira, o avaliador, o médico, vai aumentando a velocidade, vai aumentando a intensidade de trabalho, e a pessoa começa andando, né? Aí depois ela vai subindo a esteira, o médico coloca a inclinação, a pessoa vai andando numa velocidade maior, porque vai aumentando a velocidade, só que tendo que subir, né, uma inclinação ali pela esteira. E aí o que acontece? A pessoa faz esse esforço, eu não sei se alguém já fez do grupo, se alguém já fez aí vai lembrar, né, como que é desconfortante isso. Vai chegando um momento que você não consegue mais fazer as contrações musculares de forma adequada, você não consegue fazer os movimentos adequados. E aí as pernas parece que ela está pesando, você começa a sentir até às vezes uma tontura, porque você está tendo um acúmulo de lactato muito grande, e aí no final, se você fizer um esforço máximo, né, e geralmente é feito um esforço submáximo, que a pessoa tem um limite ali, e aí a pessoa vai descansar, a pessoa deita, a pessoa colocada para descansar ali, que senão ela não aguenta ficar em pé, né. Tem casos que a gente faz isso no laboratório, na USP faz muito isso, na Unifesp, e é engraçado que você, quando é feito, reúne uma galera para ficar gritando para essa pessoa fazer, para motivar ela a fazer, porque é muito intenso esse teste de esforço máximo. E aí coloca a pessoa para fazer e ela vai correndo. Ela aumenta a velocidade, vai correndo. Só que ela chega num limite máximo que muitas vezes a pessoa para do nada e tem que ter algum suporte segurando essa pessoa. E a gente vai gritando, vai motivando a pessoa, ela
continuar dando uma carga máxima ali, né, dela. E aí o que acontece? A pessoa desmaia, começa a vomitar, passa mal, tontura, porque ela teve um acúmulo de lactato muito grande no organismo, né? E aí ela pode ter esse desconforto, porque a intensidade de trabalho está muito alta e ela não consegue utilizar o oxigênio para recuperar esse lactato, para diminuir esse lactato, através desses processos de tamponamento. E aí a intensidade está muito elevada e ela precisa diminuir a velocidade. Senão ela não consegue fazer. Então, as intensidades que a gente tem dentro dos trabalhos: leve, moderado e intenso. No intenso aqui, alguns falam que você tem um recrutamento de fibra 2B, né? E essa 2B, ainda existe um questionamento, porque algumas pessoas têm esse tipo de fibra, né? E outras pessoas não. E esse tipo de fibras são fibras que, quando estimuladas, elas conseguem se adaptar muito bem. E elas conseguem ficar tanto para contração rápida como contração lenta, esse tipo de fibra. E a gente fala que esses tipos de fibra, então elas são, se a gente tivesse desses tipos de fibra no nosso organismo, seria super vantajoso, porque a gente conseguiria fazer qualquer tipo de esporte, desde os esportes de alta intensidade a esportes de moderada intensidade, né? De baixa intensidade. Então, a gente conseguiria se adaptar muito bem a qualquer tipo de esporte, né? Só que nem todas as pessoas têm, tem mais em crianças, bebês, e aí é tanto um determinante quando você vai dando estímulos a esses indivíduos, né, crianças e bebês. No caso, eles podem se adaptar muito bem a esses estímulos e até fazer modificações quanto a isso. Alguns autores falam muito disso e ainda existe muita controvérsia dentro da ciência quanto a esse tipo de fibra, né? Mas a gente tem que entender aqui os níveis de intensidade, né, que nós temos e eles, como eles ocorrem. Então, só para dar uma explicação melhor ali desse lactato, que eu sei que gera dúvidas, né, desse metabolismo anaeróbio, pense no crossfit, na musculação. Quando você faz repetições com cargas, um exemplo, você faz com uma carga considerada intensa, né, para você. Então, você vai fazer lá um agachamento, que nem eu falei, deu o exemplo do agachamento lá, e aí você faz o agachamento com... Você tem o costume de fazer 10 repetições com 10 quilos cada lado da barra. E aí depois você fala assim, pô, hoje eu vou colocar uma carga mais intensa, então eu vou fazer com 15 quilos. Nossa, mas só 5 quilos cada lado? Mas é bastante. Você não está acostumado, seu organismo. Aí você vai fazer com 5 quilos. Aí você vai continuar fazendo as 10 repetições? Ah, eu vou fazer as 10 repetições. Você, na primeira execução, na primeira série, você consegue fazer as 10 repetições. Fala assim, nossa, consegui fazer. Só que você tem mais 3 séries para fazer. Você vai fazer 4 séries no total. Aí chega na segunda série, você deu um tempo de recuperação ali de 1 minuto. Você deu um tempo de recuperação. Quando você chegar na segunda série, você já sente mais dificuldade. Você fala assim, nossa, mais difícil. Porque talvez aquele 1 minuto não foi suficiente para você diminuir o lactato. Alguns autores falam que uma boa diminuição pode ser de 2 minutos e meio, né? Dependendo da intensidade. Então, aqueles talvez 1 minuto, até que foram bons ou não, e aí você faz novamente, né, as 10 repetições com 15 quilos, aí você até consegue, você fala assim, nossa, consegui, mas um pouquinho mais de dificuldade. Só que pensa que você teve um acúmulo de lactato. Quando você fez a segunda série, você teve mais um acúmulo de lactato, porque já estava um pouco elevado, já elevou um pouco mais. Aí você vai uma terceira série, ele vai acumular um pouco mais. Ah, mas isso não vai atrapalhar em nada no começo do treinamento. Não, mas pensa que com o longo das séries que você vai fazendo e ao longo dos exercícios que você vai fazendo, ele vai sempre acumulando um pouquinho. É como se você colocasse um tijolinho a mais. A cada série que você vai fazendo, você vai colocando um tijolinho a mais. Aí você coloca um tijolinho a mais, coloca um tijolinho a mais. Isso não vai se acumulando, vai tomando uma elevação grande desses tijolinhos, vai acontecendo no nosso organismo. Você vai acumulando aos pouquinhos até que isso vai se tornando
com mais dificuldade. Pense o seguinte, só para concluir isso. Já fizeram a troca de exercícios? Por exemplo, para quem treina, tem essa percepção de treinamento que sempre, às vezes, fala assim, não pode alterar os exercícios. Vocês já fizeram assim, por exemplo, ou meninas aí, ou meninos, faz o supino, sempre no começo. Aí faz, um exemplo, né? Faz 4 exercícios de peitoral. Aí faz supino reto, supino inclinado, crucifixo inclinado e um pec deck. Faz assim, né? 4 exercícios. Aí faz a inversão. Pô, eu vou começar com o pec deck, então eu coloquei numa ordem, né? Supino reto, supino inclinado, crucifixo e depois o pec deck. Aí eu vou inverter a ordem. Vou começar com o pec deck, crucifixo, supino inclinado e depois o supino reto. Alguém já fez alguma inversão assim? Inverter os exercícios? Já, professor. Você já conseguiu fazer? Então aí, se Já. eu estiver mentindo o que aconteceu com você, você me fala, tá? Quando você faz o supino no começo, você consegue fazer com uma carga X, por exemplo, você faz com 20 quilos, você faz uma carga até legal. Só que quando você colocou ele no final, você conseguiu fazer com a mesma carga e com a mesma velocidade, com o mesmo ações musculares ali de repetições? Não, até mesmo por isso que eu sempre ando mudando eles. Tanto o supino reto quanto o agachamento, às vezes eu mudo eles pro final do treino, principalmente o agachamento, porque antes eu agachava com bastante peso, só que eu ficava sentindo muito minha lombar. Então, por causa do excesso mesmo, não por causa da má execução. E aí eu vi um vídeo de um atleta que ele mudou. Falou, no lugar de você mudar, de você fazer o agachamento no começo, você faz ele no final, pois você já vai estar mais desgastado por causa do treino. E aí você pode fazer com menos carga que você vai ter o mesmo resultado pela fadiga muscular que já vai estar exalta. E é isso que eu faço, sempre eu estou mudando. Lembra que a gente falou de princípios do treinamento e a gente falou de variabilidade, de você fazer variações nos exercícios e no treinamento? Você estava fazendo variabilidade. E é isso. Quando você muda as ordens dos exercícios, por exemplo, o agachamento, que você no começo você conseguiria fazer com cargas bem elevadas, porque você está descansado. Quando você joga ele no final, você não teve um pouquinho de acúmulo de lactato, você teve um pouquinho de acúmulo ali de desgaste energético, você não tem mais a energia, o aporte de energia que você tinha. Então, quando você coloca ele no final, a intensidade parece que é maior. Você fala assim, nossa, parece que está mais difícil. Claro que está mais difícil, seu corpo já tá cansado. Então, você não vai fazer com a mesma carga. Então, se você fazer com 50 quilos, né, o agachamento, cada lado ali da barra, não, pô, agora não dá, que se eu fizer com 50 quilos eu vou morrer, eu vou lesionar, eu vou cair, eu vou machucar minha coluna. E aí o que você acaba fazendo? Faz o agachamento com 10 quilos. Aí todo mundo olha e fala, porra, o cara ali, logo ele, pô, logo a menina ali, pô, forte pra caramba, sempre faz com 50 quilos fazendo com 10. Por que ela tá fazendo com 10? Porque ela já tá desgastada, ela já tá cansada. Então pensa nesses tijolinhos que eu fui falando para vocês. Foi acumulando tijolinhos que o corpo dela já não vai se recuperar da mesma forma, tão rápido. Então ela precisa, às vezes, de um tempo maior de recuperação, ou ela precisa diminuir as intensidades, então diminuir as cargas, aí nesse caso, as cargas de treinamento, ela vai diminuir o peso para poder fazer os movimentos. Senão ela vai errar os movimentos, ela vai se machucar. Ficou claro isso? Boa, professor. Muito claro. Então, a gente, nessas trocas de exercícios, a gente consegue perceber muito bem, assim, mais ou menos esse limiar anaeróbio, tá bom? Depois eu vou fazer um vídeo lá, vai ficar bacana para vocês acompanharem também, e aí eu vou explicar um pouco mais sobre isso, e assim que eu disponibilizar o vídeo, eu mando lá no grupo para vocês também, tá bom? E aí, quando eu falei para vocês do VO2, por exemplo, né? A gente faz ali um método não invasivo, que você não tem
Você não precisa tirar uma gotícula de sangue, fazer um furo. Já, por exemplo, no lactato, eles são métodos invasivos, né? Porque você faz um furo para você tirar a gotícula de sangue no seu organismo. Já no VO2 ali, existem uns métodos não invasivos que você coloca a máscara, ou você faz uma associação entre o lactato com a frequência cardíaca, né? E a gente faz uma associação, por exemplo, na nossa frequência cardíaca de trabalho, pensa que são 60% da frequência cardíaca máxima, 66%, 70%, 75%, a gente vai contabilizando a porcentagem da frequência cardíaca máxima e a gente vai contabilizando isso associando com o consumo de oxigênio. Então, se vocês perceberem aqui, ó, quando a frequência cardíaca máxima está baixa, a porcentagem está baixa, né? Então não é a frequência cardíaca máxima, mas eu estou usando somente 66% da minha frequência cardíaca. Então, o que seria isso? Por exemplo, se minha frequência cardíaca minha frequência cardíaca máxima é 220, depois eu vou passar um cálculo para vocês, mais ou menos. Mas se minha frequência cardíaca máxima é de 220, faço a diminuição pela minha idade. Então, por exemplo, eu tenho 20 anos, né? Aí eu diminuí, então eu vou diminuir, fazer menos 20, que é a minha idade, e aí eu cheguei no 200 batimentos por minuto, que é a minha frequência máxima. É a frequência máxima que eu consigo atingir. É a frequência de batimentos cardíacos máximo que eu consigo atingir. 60% disso, então 60% disso, qual que seria? Né? E aí eu faço o cálculo para saber os 60%, saber 66%, saber 70%. E aí eu faço a prescrição do treinamento através dessa porcentagem da frequência cardíaca máxima. E a gente consegue fazer uma comparação em qual nível que está a sua frequência cardíaca e associa com o consumo de oxigênio que a pessoa está tendo. Então, ela está conseguindo consumir 50% de consumo de oxigênio, 55%, 60%, 65%. E a gente consegue ter uma mensuração ali, mais ou menos acompanhando entre a frequência cardíaca. Né? Então, ali, ó, por exemplo, Carvone, que nem eu falei para vocês, ele faz ali com a frequência cardíaca máxima de 220 menos a idade, né? Que ele considera que o ser humano reduz a capacidade máxima conforme a idade dele, conforme ele vai envelhecendo, né? Então pensa o seguinte, ó, se vocês quiserem fazer o cálculo aí, pode fazer 220 menos a idade. E aí você vai chegar numa porcentagem que seria a frequência cardíaca máxima sua. Então lá, como eu dei o exemplo para vocês, eu vou até pegar meu bloquinho de notas, e a gente vai até anotando isso, vai acompanhando. Então, assim, a gente pensa lá, 220 menos a idade. No meu caso, 20 anos, né? Novinho. E aí eu tenho 200 batimentos por minuto, né? Que seria a minha frequência cardíaca máxima. Beleza? Aí eu quero saber as intensidades que eu vou utilizar para gerar energia. Então eu tenho intensidades moderadas, eu tenho um controle do peso, eu tenho uma intensidade aeróbia, que eu consigo utilizar bem o oxigênio para gerar energia, eu tenho uma intensidade mais elevada, que aí eu estou próximo do limiar de anaeróbio, né? E aí eu tenho um esforço máximo, em que as frequências cardíacas de batimentos durante a atividade, ela está bem próximo disso aqui, do meu máximo, né? Então ela está bem próximo dos meus 200 batimentos por minuto. E aí a gente faz essa porcentagem calculando. Por exemplo, 200. Você faz a cálculo dividindo por 50, dividindo por 60%. E aí a gente faz a divisão dividindo por 5, dividindo por 6, dividindo por 7. A gente faz essas divisões para chegar na porcentagem que você quer. Então, se você fosse 50%, 50%, são 100 batimentos por minuto. Certo? Se eu for falar de 60%, então eu já vou colocar mais uns 20 batimentos ali, mais uns 10 batimentos. A gente só vai aumentando as porcentagens de trabalho, tá bom?
E aí a gente faz as zonas de treinamento. Então essa aqui, por exemplo, aqui, ó, são as zonas de treinamento. Ó, tá até escrito aqui, ó, zonas de treinamento. Que são o quê? Eu coloco a pessoa para fazer um trabalho entre 70 batimentos a 80 batimentos, por exemplo. Ela vai ficar nessa zona alvo de treinamento, porque eu quero que ele atinja esse limiar aeróbio. Então ela vai ficar num processo que ela vai utilizar oxigênio para gerar energia, e assim ela utiliza também gordura para gerar energia. Então ela vai fazer as atividades dela com essa intensidade. Já eu estou colocando essa pessoa para fazer estímulos com intensidades mais elevadas. Então ela vai manter essa zona de frequência cardíaca. Então a predominância das atividades ela tem que manter nessa zona de frequência cardíaca, nesse espaço de entre 80% a 90% da frequência cardíaca máxima dela. Então ali, contabilizando, seria mais ou menos entre, se eu pegasse esses 200, que é o meu batimento ali por minuto, ele ficaria numa zona de 180, 170 batimentos por minuto. Ele ficaria naquela zona alvo ali. 182, 183, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, 167. Ele sempre ficaria nessa zona alvo ali de frequência cardíaca, né? E aí, se a gente pensar numa frequência cardíaca máxima, a pessoa vai ficar ali 200, 190 batimentos, 195 batimentos por minuto, e aí ela vai ficar numa zona de treinamento bem elevado, tá bom? Ó, a gente tem alguns métodos, né, que são muito comuns dentro das modalidades, principalmente modalidades cíclicas, em que ela vai repetindo os mesmos movimentos. Então a gente pega corrida, natação, que ela vai de um ponto a outro da piscina, ou ela vai repetindo, vai de várias vezes, né? Faz várias piscinas que a gente fala, que ela vai e volta, fazendo os mesmos movimentos, né? E a gente tem ali, então, o treinamento resistido, né? Que é a repetição máxima, que a gente fala dentro da musculação, né? Esse daqui, no caso, modalidades cíclicas, é o que a gente consegue fazer esses trabalhos de zonas de treinamento de forma mais ponderada, de forma mais equilibrada. Já no caso aqui das intensidades de repetições máximas, que o treinamento é resistido, musculação, crossfit, a gente consegue fazer um trabalho, então, resistido, que a gente vai ter que elevar uma carga, e essa carga sempre é um peso, né? E ele está bem acima, a gente vai colocando pesos com mais intensidades maiores ou menores, a gente vai trabalhando em cima disso. Então, uma única execução de determinado exercício com o máximo de carga possível, sem haver possibilidade de uma segunda repetição. E aí a gente está falando aqui, então, de um teste de 1RM. E esse teste de 1RM, por que a gente vai fazer isso? Então, aqui, ó. Se anteriormente, nos slides anteriores, a gente consegue fazer uma mensuração do controle de cargas internas através da frequência cardíaca, que nem eu passei para vocês, nesse caso, a gente já não consegue fazer um acompanhamento pela frequência cardíaca, quando a gente está trabalhando com treinamento resistido, musculação, crossfit, né? Muitas vezes treinamento funcional, né? A gente não consegue fazer a mensuração através da frequência cardíaca. A gente pode até fazer, só que ela vai ser muito subjetivo. Ela não vai ser preciso. É uma suposição que eu faço para fazer um controle. Então não vai ser um controle fidedigno. Então a gente pode fazer um controle pela uma repetição máxima. E aí é engraçado, né? Porque assim, é utilizado, só que tem muitos autores e muitos adeptos que já não seguem mais uma repetição máxima, porque fala que é muito subjetivo também. Ele já se tornou bem subjetivo devido aos estudos que foram aparecendo, né? Então, primeiro vocês precisam entender o que é uma repetição máxima, né? Para ficar claro de vocês entenderem se é subjetivo ou não, se vale a pena usar ou não. Então, assim, a gente coloca a pessoa para fazer 3 tentativas de uma repetição máxima que ela vai fazer em algum exercício.
Então, a gente precisa primeiro escolher bem o exercício. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, ó. Tá aqui, ó. A gente precisa determinar qual é o exercício. Depois eu vou voltar no slide lá anterior. Mas a gente precisa determinar um exercício. No caso aqui, eu coloquei como supino. Mas a gente poderia colocar... Por quê? O supino eu coloquei como para fazer a codificação de peitoral e tríceps, né? Porque o tríceps também é utilizado no supino. Porém, você poderia usar um agachamento para fazer de membros inferiores, né? Você poderia fazer um exercício de costas, né? Só que a questão é assim, a gente tem que tentar pegar o melhor exercício para aquele segmento muscular, segmento ósseo, né? E colocar ele para fazer esse teste. E aí a gente faz uma repetição máxima. Então, com uma carga máxima. Por exemplo, no caso aqui, com 100 quilos, né? É um exemplo, né? Com 100 quilos. No caso, professor, mas e se a pessoa consegue fazer com menos? Se ela consegue fazer com mais? A gente vai ter que ir fazendo os testes para saber qual que é a carga que a pessoa consegue fazer. Um exemplo aqui eu coloquei 100 quilos. Aí você faz uma preparação, um aquecimento, então 50% da carga estimada. Então se eu vou falar assim, que eu vou fazer o teste para tentar ver se a pessoa consegue fazer essa repetição máxima com 100 quilos, a gente coloca um aquecimento, então 50 quilos. Um exemplo de um aquecimento, porque aí a gente vai utilizar 50% da carga estimada. Então, por exemplo, você coloca a pessoa para fazer algumas repetições, e aí ela não vai fazer só uma repetição, ela vai fazer algumas repetições, 12 repetições, por exemplo, com 50 quilos. Ela vai fazer para aquecer aquela região. Então, ela vai aquecer as articulações envolvidas naquela contração muscular, envolvidas naquele exercício, os músculos que estão envolvidos naquelas contrações musculares, aquecer a região com maior vascularização sanguínea, então tem um aumento do aporte sanguíneo naquela região, e aí depois ela fez então esse aquecimento. A gente pode fazer de duas formas, ou aumentar as cargas de forma progressiva, então ela ir diminuindo as repetições, então por exemplo, ela começou com 12 repetições com 50 quilos, aí você aumenta um pouco a carga, por exemplo, você coloca 70 quilos, e ela faz mais algumas repetições. Só que aí ela vai fazer 8 repetições, 10, 8, 6 repetições, né? E aí você diminui as repetições. Então, um exemplo, ela faz 8 repetições. Aí você aumenta mais um pouco a carga, põe 80 quilos ou 85 quilos. Ela faz 6 repetições, 5 ou 4 repetições, né? E aí depois a gente coloca a carga dela. Só que entendendo que entre cada série, ela vai ter pelo menos um descanso, no mínimo, de 2 minutos. Então ela fez a primeira execução, 2 minutos de descanso. Fez a segunda execução, 2 minutos, 3 minutos de descanso. Fez a terceira execução, 2 minutos de descanso. E aí ela vai realizar depois o teste de esforço máximo. E aí fica alguém auxiliando ali, pessoas ajudando, e ela vai fazer, né? Tirou a barra e faz uma repetição. Se ela consegue fazer 2 repetições, o que significa? Ela fez uma repetição, aí você pede para ela fazer mais, tentar fazer outra repetição, né? Ela não vai fazer só uma, por enquanto. Se ela tenta fazer outra repetição e ela não consegue, significa que a carga máxima que ela consegue carregar é 100 quilos. A gente atingiu. Se ela consegue fazer uma outra repetição, ela fez uma segunda repetição, parou, descansa, e a gente coloca ela para fazer, por exemplo, 100 quilos de novo. Ela vai, fez uma repetição e fez uma segunda repetição de novo. Ela conseguiu fazer uma segunda repetição. Significa o quê? Que 100 quilos não é a carga máxima que ela consegue suportar. Ela pode colocar um pouco mais de carga. E aí ela vai ter que descansar, porque o ideal seria fazer isso num próximo momento, esse novo teste. Ou a gente coloca um pezinho ali para ver qual que é a carga que ela vai conseguir fazer. Só que como ela já fez uma primeira tentativa e uma segunda tentativa, essa pessoa ela vai estar cansada. Então, se você colocar um peso, talvez não vai ser tão fidedigno. Se você coloca, por exemplo, 5 quilos cada lado, né? Então você aumentou para a pesagem, talvez ela consiga até mais. Só que aí você, como ela já está um pouco cansada,
ela não vai conseguir tão bem fazer ali com a carga que ela conseguiria. Tipo, por exemplo, 10 quilos, aumentasse 10 quilos cada lado. E aí, então, você pode ter um erro ali no teste. Mas é feito esse teste. Qual que é a questão desse teste? Que eu falei para vocês que muitos autores falam que ela é subjetiva, porque ela não deve ser muito bem trabalhado. Porque o que acontece? Imagina eu vou fazer isso com uma pessoa iniciante. Nunca fez musculação, nunca fez crossfit, nunca fez um treinamento. Eu coloco essa pessoa para fazer já no primeiro dia dela, carregar 100 quilos. Essa pessoa vai me matar, se ela não morrer antes. Então não tem, é muito difícil. Isso aqui é para quem já treina, isso aqui é para quem já está acostumado a treinar. Então por isso que tem muitos autores que falam assim, não tem como fazer teste do RM. E até mesmo para a pessoa que treina, o ideal é que eu ficasse, no mínimo, com 2 auxiliares me ajudando, porque cada um segurando de um lado da barra, porque se essa pessoa ter falha mecânica, o peso vai cair no peito dela. Ela não vai conseguir sustentar na fase excêntrica de descer o peso, ela não vai conseguir sustentar bem. O corpo dela vai meio que desliga a contração muscular e ela cai o peso. Então, se não tiver, tem 3 pessoas auxiliando. Uma que está no meio, que é o professor no meio, e os auxiliares ali que estão do lado. Então, se essa pessoa tiver uma situação de falha mecânica, essas pessoas vão ajudar, não deixar o peso cair no peito dela, né, se ela estiver fazendo supino. Então, é um teste que é bem complicado e aí o melhor seria usar o quê? Um teste submáximo, não um teste máximo, mas um teste que você vai determinar a porcentagem ali entre 70% e 90% de um RM através de cargas que você faça de trabalho, chegando até a exaustão. Então você vai supor, por exemplo, você coloca essa pessoa para fazer 8 repetições. 8 repetições, então uma carga, ela não vai ter que ser uma carga tão alta, né? Aí você coloca ela para fazer 8 repetições. Ela vai fazer com uma carga sem risco de lesão. Quando você vê que ela está falhando na 8ª e ela não consegue fazer 9 repetições, a gente já consegue determinar ali, 8 repetições ela consegue fazer com uma carga X. Então, eu posso trabalhar em cima disso, de suposições, pegar cargas menos intensas e pedir para ela fazer várias repetições até eu conseguir determinar. Ela consegue fazer até tantas repetições com essa carga. E a gente consegue ver a evolução dela. Agora ela consegue fazer com tantas cargas. Então, assim, 8 repetições ela conseguia fazer com 70 quilos, agora ela consegue fazer com 75 quilos, 80 quilos. Então ela está evoluindo, ela está tendo um ganho de força. E a gente, muitos autores mensuram esse 1RM, porque ele cria uma porcentagem. Então ele fala assim, que 100 quilos é 100% do que ela consegue fazer, certo? É 100%. Então, 80%, 90%, 70% é quanto? Então, 70 quilos, por exemplo, seria 70% da intensidade máxima que ela consegue. 90%, 90 quilos é 90% da intensidade máxima. E aí a gente determina isso através de um RM, porque a gente gosta de trabalhar muito em cima disso aqui, ó. De 70% a 90% da carga máxima de trabalho, você está trabalhando hipertrofia muscular. E você, então, está tendo um ganho hipertrófico. Só que aí o legal, então, é o que eu falei para vocês, de ser... isso acaba sendo subjetivo, então você pode fazer isso através de outras maneiras, né? Então, assim, número de repetições, entre 8 repetições a 12 repetições, entre 6 repetições a 12 repetições, é um trabalho de hipertrofia, em que você trabalha 70%, 90% da sua carga máxima. E aí você conseguiria fazer um trabalho de hipertrofia. Entre 4 repetições a 2 repetições, a 1 repetição, você já tem mais um ganho de força muscular. Então você está mais próximo de força submáxima e força máxima no seu trabalho de intensidade. E aí você tem um ganho hipertrófico bem pouco. Você está tendo um aumento da força muscular, porque você tem maior recrutamento de fibras, na verdade, do que você tentar estimular as ações hipertróficas. Então, para você ter ganho de hipertrofia. Professor, então é isso mesmo? É só eu trabalhar entre 6 repetições a 12 repetições que essa pessoa vai ter hipertrofia? Aí é a questão. 12 repetições, 10 repetições, a gente considera que são intensidades menores, né? São menos intensas
do que 6 repetições, 8 repetições. Então, são intensidades menores, comparado com 10 e 12. Só que acontece, a gente também tem que saber trabalhar isso. Conforme a gente for aumentando as intensidades, a gente tem que dar tempos de recuperação. Então, o que você precisa saber somente aí é que, em alguns momentos, eu estou numa semana que ele faz, por exemplo, 6, 8 repetições, e aí ele vai para na semana seguinte, ele vai fazer 12 repetições, ele vai descansar, tá bom? E aí é os trabalhos recuperativos que você tem que saber fazer. E aí vem aqueles negocinhos que a gente passou na periodização, estímulos ordinários, estímulos ordinários, estímulos de choque, estímulos recuperativos. Então a gente vem com essas intensidades ali, tá bom? Então voltando aqui, ó, a gente tem essa tabelinha. Por exemplo, quando a gente trabalha com 20% ou 80% da repetição máxima, a gente está num trabalho de resistência de força. Quando a gente está num trabalho entre 70% a 90% da carga, está num trabalho de hipertrofia. Só que acontece, ó, vocês vão perceber que diferenciou. Ah, professor, mas você falou de 70% a 90% hipertrofia. Aqui, ó, 70% a 90% hipertrofia, segundo esses autores. Só que tem autores que falam que você não pode chegar a 90%, que você tem que trabalhar entre 85% a 70%. E aí vai de muitos autores, tá? Porque vai pelas pesquisas dos autores. Mas a grande maioria, a grande parte dos autores, né? E os principais autores, Bompa, Kramer, Platonov, esses principais autores do treinamento, eles sempre falam que é 70% a 90% de um RM, né? Um RM ainda é utilizado, só que é o que eu falei para vocês, é muito difícil às vezes fazer isso dentro de uma academia, é mais utilizado no treinamento de atletas, treinamento de alta performance, né? Alto desempenho, então aí é mais utilizado um RM. No caso, se você for usar dentro da musculação, dentro da academia, dentro do CrossFit, não precisa fazer um RM. Então, faça por repetições. Pega a pessoa, coloca ela para fazer com um peso ali, fazer 8 repetições, 6 repetições. Se ela fizer 10 repetições, se você pediu para ela fazer 6, ela fez 10, significa que a carga está muito baixa. Então, você tem que aumentar a carga de trabalho. Você coloca mais peso. Ela conseguiu fazer 6 repetições. Aí você faz um segundo dia o teste de novo, para ver se ela conseguir fazer de novo 6 repetições. Se ela fizer mais, significa que pode ser um pouco mais de carga. Então você pode ir fazendo isso com cargas menos intensas, colocando mais repetições para diminuir o risco de lesão dessa pessoa. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa dessa parte. Não. Então, no treinamento resistido, né, a gente cria uma zona de repetições máxima ali, que a gente faz essa estimativa pelo número de repetições específicas dentro do trabalho, que nem eu passei para vocês agora. Então, a gente pega lá o supino, pega o objetivo do trabalho com o supino, hipertrofia, vai determinar entre 8 a 10 repetições, a carga estimada de trabalho é entre 60 e 80 quilos, porque a gente fez lá, pensando num RM, no caso aí desse exemplo, né? Pensando também numa carga de porcentagem, que aí você pode colocar elas para fazer essas repetições. E você vai adequando a carga de acordo com o número de repetições realizadas, que é nada mais do que eu falei para vocês agora, né? A gente vai adequando essa carga conforme o número de repetições. Então, essa pessoa vai fazer repetições X, e aí você só vai adequando a carga para saber se essas repetições estão condizentes com a carga. Se ela consegue fazer mais repetições, significa que a carga está com uma baixa. Ela pode aumentar a carga. Se ela consegue fazer menos repetições do que isso, em vez de fazer 8 e ela faz 4 repetições, significa que a carga está muito elevada. Você precisa diminuir a carga de trabalho. Tá bom? E aí, pensando no volume de treinamento que a gente tem que controlar, o volume de treinamento a gente controla de várias formas. Então, ó, número total de movimentos realizados por exercício, sessões de treinamento e o período de treinamento.
e aí a gente fala que o volume a gente consegue mensurar de todas essas formas. Então pensa aí, ó, se vocês tiverem algum caderninho e quiser anotar, anota aí, ó. Por exemplo, vamos pensar que essa pessoa, número total de movimentos realizados de exercícios. Aqui é um ponto. Sessões de treinamento, 2 pontos. E número de período ali, sessões ou período de treinamento, que é o período total de treinamento. Então vamos colocar 3, né? Só que também você consegue então calcular pelo número de exercícios realizados. A gente pega aqui, a gente tem séries e repetições. Então você coloca essa pessoa, por exemplo, para fazer 10 repetições e um número de séries de 4 séries. Isso em um exercício, certo? Você colocou 4 séries de 10 repetições. Quantas repetições no total essa pessoa fez? 40. 4 vezes 10, 40. Então ela fez 40 repetições, 40 vezes, né? Então 40 movimentos que ela realizou. Ok, o número de movimentos totais. 40 movimentos realizados no exercício. Beleza. Só que ela fez, um exemplo, para peitoral, ela fez 3 exercícios. Ela fez lá supino reto, supino inclinado e o crucifixo. Ela fez 3 exercícios. 4 séries cada exercício. Então, aqui eu contei só de 1. Então, a gente vai multiplicar esses 40 por 3, porque são 3 exercícios que ela fez com o mesmo número de séries e mesmo número de repetições. E a gente multiplica por 3 aí, então deu 120 movimentos que ela realizou, correto? 120 movimentos. Olha o número de movimentos. É alto? Não é um número de movimentos LX. Só que aí o que acontece? Quantas vezes por semana essa pessoa treinou? Quantas sessões de treinamento ela realizou? Né? Quantas sessões de treino? Essa pessoa aqui de peitoral, ela treinou 3 vezes na semana, né? Segunda-feira, que é o Dia Mundial do Peito, ela treinou na segunda. Na quinta-feira e no sábado, sei lá. Ela treinou esses dias. 3 dias na semana. Então, no total ali, a gente vai multiplicar por 3 de novo. Porque ela fez, naquele microciclo, que é uma semana, ela fez 3 vezes aqueles exercícios. E aí, no total, ela fez, então, 360 movimentos. 360 movimentos, né? Ah, professor, tá bastante, né? É bastante, beleza. Agora imagine se essa pessoa treinasse esses mesmos exercícios e esses mesmos repetições e séries, ela fizesse 5 dias da semana. Aí é bastante, não é? 5 dias da semana. Imagine as intensidades, não são bem mais altas, não é um volume maior de repetições. Então, a gente vai quantificando isso também. A gente precisa quantificar tudo dentro do treinamento. Então, a gente vai quantificar número de exercícios, número de séries. Por exemplo, por que é importante? Muitos autores, e isso são estudos muito fortes, muito interessantes dentro do treinamento, que falam assim, que cada músculo você tem que treinar no máximo 12 séries. Então, eu não contei para vocês assim, que são 3 exercícios de peitoral que ele fez. Cada exercício é feito 4 séries, né? Então, se eu fosse multiplicar aqui, ó, 3 vezes 4, 12. Eu tive 12 séries no total, que é o que os autores falam. Até 12 séries, tá ok. Abaixo de 12 séries, 10, 8 séries no total para aquele músculo, pode ser pouco em relação à hipertrofia. Acima disso, pode ser muito, não pode ser interessante. Até 12 séries, em todos os estudos que foram feitos, mostrou que para ganhos hipertróficos é excelente. 12 séries em cada sessão de treinamento. Ah, mas quantas repetições? Aí as repetições a gente vai acompanhando ali, que nem a gente acompanhou no slide anterior. Entre 8, 10 e 12 repetições. Aí a gente vai fazendo um trabalho em cima disso. Tá bom?
O que a gente consegue mensurar também? Assim, no volume de treinamento, né? Quantificação da carga de treinamento total. Então, assim, essas 4 séries de 10 repetições, no caso aqui desse exemplo que eu dei, ele fez com 20 quilos. Então, no total aqui, ele fez 40 movimentos, né? Cada movimento com 20 quilos. Então, eu posso marcar esses 20 quilos. Marquei ali, 20 quilos. No segundo exercício, ele vai fazer 4 séries de 10 repetições, só que ele vai fazer um exercício que ele consegue suportar um pouco mais de peso. Então, é o supino inclinado, que ele utiliza alguns grupos musculares ali num ângulo mais favorecido, e ele consegue fazer com 25 quilos. Então, eu vou quantificar essa carga. 25 quilos. Aí, ele no terceiro exercício, ele faz um crucifixo, ele consegue fazer com 15 quilos. Tá, então a gente vai marcar lá, 15 quilos. Eu quantifiquei. Deu 60 quilos? 60 quilos no total ali, para peitoral, né? Ah, mas quantas vezes por semana ele fez? Ah, ele fez 3 vezes por semana. Então a gente vai multiplicar por 3. Ah, mas calma aí. Em cada repetição, ele utilizou um peso X. Então, por exemplo, nessa primeira série aqui, ele utilizou 20 quilos em cada repetição. Eu quantifico isso também? Aí, se você fosse quantificar isso, ia dar muita carga, né? Aí, alguns autores não quantificam isso. Eles podem quantificar ou não, né? Então, depende do protocolo. Mas, você vai quantificando a carga de trabalho que foi utilizada no dia, vai quantificando a carga de trabalho utilizada durante a semana, para saber se é uma carga muito elevada, se for uma carga muito baixa, se for uma carga mediana, então foi estímulos ordinários, e aí você vai também quantificando dessa forma. Então a gente faz o cálculo entre número de séries, número de repetições e o quilo também. A gente pode fazer o cálculo final assim. Pega o número de séries, 4 séries, vezes o número de repetições, 10 repetições, e o peso que essa pessoa utilizou. Então, eu falei para vocês 20 quilos, a gente vai pode fazer esse cálculo, né? E a gente chega, o resultado ali, a gente vai quantificar também. A gente pode fazer dessa forma também, tá bom? Deixa eu ver aqui, vai dar o quê? 80, é isso? 800, né? Na verdade, 800. É isso? 800? Alguém fez aí? Acho que é 800. Então, a gente chega num cálculo final e a gente vai somando esses cálculos conforme as sessões de treinamento da semana, e aí na semana a gente quantifica. Lembra que eu falei para vocês, por exemplo, da porcentagem? Ah, vai usar uma porcentagem de força, ele vai usar tanto da força muscular, ele vai usar tanto da força de resistência, tanto porcentagem de resistência, né? Tanto porcentagem de velocidade. A gente vai fazendo os cálculos e a gente pode usar essas porcentagens, né? Se de 80%, 70%, 90%, utilizando também desses cálculos. Tá bom? Então, o volume de treino, ó, algumas modalidades cíclicas, né, de intensidades por quilômetro, o volume a gente marca esse volume de treino pela distância percorrida. Então, por exemplo, ó, um corredor, né, ele faz um protocolo ali de corrida de 10 tiros, de 400 metros cada tiro. Então, a gente vai fazer esse cálculo ali, né? Quanto que deu ali? 10 vezes 400, né? Ele vai fazendo uma intensidade de 14 km por hora. Então, a gente vai fazendo esses cálculos ali, né? Então, a carga de treinamento, ó. Então, o número de séries que ele fez, que são 10 séries, porque são 10 tiros, né? Volume de trabalho, 400 metros. E aí, a intensidade, 14 quilômetros. E aí, a gente faz esse cálculo e a gente vai chegar no resultado aqui e a gente vai calcular isso e colocar como volume de trabalho, tá bom?
E aí, ó, algumas pausas de trabalho que a gente utiliza, né? Então, ó, a gente vai determinar resistências do ATP. Então, quando a gente tem um trabalho de pausa, a ressíntese do ATP que a gente vai utilizar, eu falei resistência, mas é ressíntese do ATP, né? Então, é recuperação do ATP que a gente vai utilizar. Então, a gente, quanto maior tempo de pausa, a gente consegue recuperar melhor o ATP. Então, lembra que anteriormente aí, nos slides anteriores, eu falei para vocês, você coloca a pessoa para fazer o teste de 1 RM, aí você coloca ela 2 minutos, a utilização de energia ali dentro por exemplo, do processo de obtenção de substrato energético para exercícios de alta intensidade e poucas repetições, a gente utiliza predominantemente o ATP que está ali no líquido da célula, que é o citoplasma, ou o sarcoplasma nas células musculares. A gente utiliza esse ATP e a gente precisa ressintetizar esse ATP, precisa tornar esse ATP novamente eficiente para gerar energia. Então, o ATP, eu não sei se vocês já viram isso em fisiologia do exercício, né? Provavelmente, se vocês já viram, vocês já devem se lembrar um pouquinho aí. Quando quebra o ATP, ele gera energia e aí ele vira um ADP. O ATP significa adenosina trifosfato, que você tem 3 moléculas de fosfato junto com essa adenosina. Quando você separa uma dessas moléculas de fosfato, ela gera energia. Então, ela consegue gerar energia para fazer alguma ação bioquímica, por exemplo, alguma ação de contração muscular. Ela consegue gerar energia. E aí ela vira um ADP, adenosina difosfato, porque ela tem um fosfato separado, ela vira difosfato, 2 fosfatos. Aí o que acontece? Ela precisa ser ressintetizada. Então, ela precisa unir novamente a um ATP. E aí a gente faz faltou aqui uma letrinha, né? Faz a gente relaciona com as intensidades dos exercícios, essa determinação de recuperação do ATP. Então, quanto mais tempo você dá de recuperação, mais tempo ela tem para ressintetizar o ATP. Então, enquanto as intensidades são bem altas, as repetições são altas, então assim, a pessoa que está na musculação ou está no CrossFit, ela faz 12 repetições, então a intensidade ela é mais baixa do que se ela fizesse com 6 repetições. Quando a gente faz com 6 repetições, significa que a intensidade é mais alta, os pesos são mais elevados. E aí ela precisa dar um tempo de recuperação maior, uma pausa entre as séries maior. Então, ao invés de ela recuperar em 40 segundos, ela vai recuperar em 1 minuto, em 2 minutos, em 3 minutos, para ela ter uma recuperação desse ATP de forma mais eficiente. Então, ó, as pausas completas que a gente fala, às vezes entre uns estímulos de altas intensidades, são de 2 minutos a 8 minutos. Às vezes, por exemplo, um Usain Bolt da vida, que ele fazia um treino de tiro, que ele queria correr 100 metros, e ele fazia isso 10 vezes dentro do treinamento, uma corrida de 100 metros, entre uma corrida e outra, entre uma série e outra, ele tinha descanso de 2, 3, 4, 5 minutos de descanso, em que ele senta no chão e ele fica totalmente parado, descansando, né, para poder se recuperar. Então, ele ocorre lá a refosforilização da creatina, que ela vai integrar novamente, decorrente ali do consumo de oxigênio, que é o processo de tamponamento, que nem eu falei para vocês no comecinho lá, que você, nessa recuperação que você faz, quando você senta e descansa, você começa a utilizar oxigênio para gerar energia. E aí ele diminui as ações dos íons de hidrogênio, se juntando ali com o O2, e aí quando o íon se junta, vira o H2O, né? O hidrogênio com o oxigênio. E aí vira água metabólica ali para conseguir ser transportado pela corrente sanguínea, né? Sem gerar acidose no organismo. E ela vai se unir ali com os íons de hidrogênio, diminuindo as concentrações no organismo, e depois serão eliminados pela respiração, então sendo eliminados pelo processo de expirar, jogando o ar para fora. E aí você tem o processo de que a creatina ela se junta com aquele fosfato que foi separado do ATP,
e esse fosfato se junta novamente ao ADP, que era a adenosina difosfato, volta a ser um trifosfato, e aquela creatina continua ali na célula para se juntar novamente com outro fosfato que está solto ali e se ligar novamente ao ADP, fazendo esse processo de refosforilização, tá bom? Isso depois, é o que eu falei para vocês. Talvez vocês já tiveram isso em fisiologia do exercício. Se não tiveram, depois eu vou fazer um videozinho explicando etapa por etapa disso, tá bom? Porque isso demora muito tempo, isso leva muito tempo, ali umas 2 horinhas só para explicar todos esses processos. Então ali eu montei uma aula já assim, eu só vou gravar e aí eu mando para vocês explicando melhor esses processos, tá bom? E aí a gente fala que, por exemplo, dentro do treinamento, quando você tem pausas incompletas, então pausas inadequadas, os exercícios levam a fadiga mais rápido, porque você não tem uma recuperação adequada. Então lembra que eu falei para vocês aí, quanto maior a intensidade, então, dentro da musculação e crossfit, que a gente tem mais vivência ali, né? Forma mais comum. Às vezes a gente vê dentro do crossfit, da musculação, quando a gente faz exercícios com mais intensidade, a gente precisa de tempo de recuperação maior. Se a gente tem tempos de recuperação muito deficitários entre as séries, a gente entra no processo de fadiga mais rápido. Né? Só que às vezes a gente não tem tempo. Professor, eu tenho que treinar em 30 minutos. Como eu vou dar esse tempo de recuperação de 1 minuto entre cada série, de 2 minutos entre cada série? Né? E às vezes a gente não tem. Então a gente tem que criar esses protocolos dentro do treinamento para que esses tempos de recuperação sejam adequados. Né? Então algumas pausas ativas, né, melhoram a oxigenação. E essas pausas ativas, a gente fala que quando a pessoa faz a pausa de recuperação, só que essa pausa, ela está fazendo um outro exercício, né? Então, no processo ali, alguns até colocam como circuito dentro da musculação, do crossfit, ela vai fazer uma pausa de um exercício, só que ela faz um outro exercício para manter o corpo dela ativo. Então, aí a gente fala que ela faz uma melhora da oxigenação e acelera os processos de ressíntese. Porque quando ela faz essa recuperação ativa, fazendo um exercício totalmente diferente, né, gente? Então, assim, ela faz um exercício peitoral, ela tá fazendo supino, né? Aí, quando ela vai descansar, ela vai fazer um exercício que não vai usar nem o tríceps, e nem o peitoral, e nem o ombro, Ela usa, por exemplo, abdômen. Ah, professor, por que você não falou usar costas? Porque ela vai usar a mesma articulação. Se ela fazer um exercício de costas lá, ela vai usar a mesma articulação. Então pode ser que ela não consiga se recuperar tão bem, né? Por mais que ela esteja utilizando outros grupos musculares, mas ela está utilizando a mesma articulação, né? No caso de ombro, ela está usando articulação, os movimentos da escápula, né? Os movimentos escapulares. Então, o que acontece é que você pode não ter uma mesma recuperação positiva. Então, a gente pode usar um abdominal, por exemplo, a pessoa deixou o peso ali e faz um exercício de abdominal. Durante o exercício, ela está utilizando o oxigênio, ela está utilizando a respiração e ela continua fazendo com que a frequência cardíaca dela esteja bem elevada e assim consiga distribuir bem o oxigênio captado pela respiração para todas as células do seu organismo. E aí a gente fala que ela tem uma melhora da oxigenação e ela tem uma aceleração desse processo de ressíntese, né? Então ela consegue fazer uma ressíntese mais eficiente e mais rápida. E além de manter, então, a ativação da circulação sanguínea, que nem eu falei para vocês, tá bom? A gente usa muito essa recuperação ativa em exercícios, por exemplo, bisete, trisete, dentro da musculação, né? Que a pessoa faz um exercício, depois ela faz um outro exercício, depois ela faz um outro exercício. Ela fez 3 exercícios, é um trisete. Se ela fez 2 exercícios, bisete. Se ela fez por exemplo, circuito, ela faz 2 exercícios, aí ela vai para fazer um exercício aeróbio, por exemplo, vai fazer uma esteira, vai fazer uma bicicleta, ficar saltando ali na cama elástica, ali no jump. Então, a gente está fazendo com que ela tenha um processo de aumentar
oxigenação dela, assim ela aumenta a ressíntese de ATP, porque ela está mantendo a vascularização elevada, tá bom? Então é um tipo de recuperação que a gente tem ali, recuperação, pausas ativas, recuperação ativa, né? Pausas ativas também é chamado de recuperação ativa, tá? Então, ó, agora falando um pouquinho ali do controle do volume de intensidade, que não determinam o sucesso, né? Então a gente tem que se lembrar sempre da expressão genética, né? Que são as cargas internas. Então elas serão sempre determinantes à resposta adaptativa do treino. Então essa expressão genética, ela está muito ligada também, né? A expressão gênica ou genética, né? Essa expressão, essas ações internas, né? Essas cargas internas, elas são muito determinantes em questão de biologia individual de cada pessoa. Então, aquela individualidade biológica que a gente já falou. Então, isso pode ser também determinante, né? Então, a gente pode fazer um controle entre o volume e as intensidades de trabalho, porém, se a pessoa tem uma genética favorável àqueles estímulos, àqueles treinamentos, isso vai favorecer ainda mais os resultados, né? Então, se ela não tem, o que faz, professor? Abandona a pessoa? Não, não abandona. Só que a gente entende que o processo de ganhos dela, né, vai ser mais lento do que uma pessoa que tem toda a predisposição genética para ter aqueles ganhos, né? Então o processo dela vai ser um pouco mais lento, vai ter que ser mais detalhado. É que nem eu falo assim, ó, a pessoa vai na sala de musculação lá comigo. Aí ela, lá na musculação, ela fala assim, professor, pô, eu quero perder 20 quilos. Ah, tá. E quanto tempo que você está sem treinar? Estou sem treinar 5 anos. E você ganhou esse peso que você está hoje, você ganhou ao longo desses 20 anos? Foi. Ao longo dos 20 anos eu ganhei 20 quilos. E você quer perder em quanto tempo? Quero perder em 2 meses. Não dá, né? Aí não dá para fazer mágica, né? Em 2 meses, a pessoa quer perder o que ela ganhou em 5 anos. Não dá. A gente tem que entender que é um processo lento, é um processo organizado. Professor, mas então ela vai só perder aquilo em 5 anos? Pode ser que sim, pode ser que não. Depende de vários fatores. Vai depender da genética da pessoa, vai depender da alimentação da pessoa, vai depender da boa recuperação da pessoa, então do bom estado de sono da pessoa, dos níveis de estresse da pessoa, né? Então vai depender de vários fatores. Professor, mas aí você fala que a pessoa só em 5 anos que ela vai perder. Se ela se dedicar, ela tiver uma boa alimentação, que também vai depender da alimentação da pessoa, né? Então, se ela tiver uma boa alimentação, ela vai perder em um tempo menor do que 5 anos. Porém, não tem como falar que ela vai perder em 2 meses, né? De forma saudável, não tem como perder em 2 meses. De forma saudável, não. Dá para perder de outras formas, mas não é saudável. Então, a gente consegue fazer o controle das cargas internas também, né? Que nem eu falei para vocês de forma subjetiva, através da utilização, né, de um protocolo em que a pessoa vai apontando, né? Como está a intensidade desse trabalho? E ela vai dando uma expressão numérica. Tá 6, 7, 8. A escala de Borg, ela vai geralmente de 0 a 10, e é mais fácil, às vezes, para compreender. Ou tem a escala essa outra escala aqui, que ela vai de 6 a 20. E a pessoa só vai dando as numerações. A gente deixa essa tabelinha na frente da pessoa e a pessoa vai falando. Só que a gente não deixa essas intensidades no caso, né? Ou deixa, né? A gente se deixa ou não. Né? A gente só fala para a pessoa, de 6 a 20, qual é a intensidade que você acha? Sabendo que 6 é a intensidade mais baixa e 20 é a intensidade mais alta, né? Eu tô no estado 15. Então ela tá se sentindo cansada. Tô no estado 11, tá tranquilo. Relativamente fácil. Então a gente vai fazendo essa escala de percepção subjetiva de esforço para colocar essa pessoa nessas situações em que ela vai dando dados para a gente e a gente vai marcando esses dados numéricos através de dados de esforço. Ela está se sentindo, achando fácil.
Ah, muito fácil, está muito tranquilo. A gente sempre vai colocando ali conforme o tempo que ela está fazendo de atividade. Então, por exemplo, se ela está na esteira, a gente coloca ela 20 minutos na esteira. A cada 2 minutos, a gente vai elevar a velocidade. E aí ela vai apontar em numeração ali. Ah, tá fácil, tá uns 6, tá bem fácil. Aí depois de 2 minutos, a gente vai elevar a velocidade. Ah, continua muito fácil, tá? 7 no máximo, ali aumentou para 7. Aumenta a velocidade. E aí ela vai dando essa numeração para a gente. Até que chega ali, por exemplo, no 20 minutos, se a gente está com uma velocidade bem alta, nossa, estou exausto. Ah, não, tá bem tranquilo, estou conseguindo fazer bem. Ela está um pouco cansada, mas não está tão elevada assim. Então ela conseguiu fazer bem, né? E a gente vai conseguindo fazer uma mensuração de percepção subjetiva de esforço. E aí quem dá esses dados são a pessoa. E uma coisa que eu falei para vocês lá da mensuração através das cargas internas, né? É o tipo de contração muscular. Então a gente tem contrações isométricas, que quando a gente contrai a musculatura, a gente não realiza o movimento, né? Então não tem exatamente a execução de movimentos, né? E aí tem a fase concêntrica e excêntrica, em que a pessoa faz a contração concêntrica, então ela é uma contração que ela vence a resistência, a gente sempre fala isso, né? Então o músculo se contrai e acelera o movimento quando faz a força. Então ele vem vencendo a resistência. Então qual que é a resistência aqui no caso? É esse peso e é a gravidade que está puxando para baixo, né? E aí ele vence essa resistência. Então ele faz um movimento no sentido do músculo ali e ele faz esse aumento da velocidade, aceleração, né? Então, para vencer a resistência. No caso da fase excêntrica na contração, é quando o músculo se alonga, que a gente fala, né? Então existe o alongamento, ele continua existindo a tensão, né? E a gente fala que é sempre o retorno do músculo a seu ponto original, e aí ele está se alongando. Então, na fase concêntrica, a gente fala que o músculo está se encurtando, né? Ele está aproximando os segmentos musculares um do outro, e na fase excêntrica, ele está afastando esses segmentos, e ele está afastando as fibras musculares, né? Então, ele está nesse processo de alongamento, tá bom? Então, a gente fala que muitas vezes, ele está perdendo para resistência também. A gente, alguns mencionam assim, né? Porque o peso retorna ao seu ponto inicial. Então, vamos dizer assim, no supino, quando a pessoa empurra o peso para cima, ela está na fase concêntrica. Quando ela está retornando o peso próximo do seu peitoral, ela está na fase excêntrica. Ah, professor, mas não seria... ela está afastando, ela não está aproximando no supino. Mas pensa, qual é o músculo que está atuando? Peitoral. Então, quando eu contraio, né, o peitoral, eles estão se aproximando. O peitoral está se aproximando. Então, eu empurrei o peso para cima. Quando eu estou retornando, o peitoral alongando. Quando eu estou retornando no supino, o peitoral está alongando. No agachamento, quando a pessoa desce, ela está descendo, olha o quadríceps dela alongando, olha o glúteo dela alongando. Então ela está na fase excêntrica, ela está descendo. Quando ela sobe, quando ela volta ao seu ponto original, ela está na fase concêntrica, né? Então no agachamento também tem isso, né? Acontece isso. Ela desce, fase excêntrica. Ela sobe, fase concêntrica. Já na rosca direta, né? Quando você sobe o peso, quando você está vencendo a resistência, você está aproximando o segmento, né? Então você, no caso, na verdade, você faz uma aproximação. Porque alguns exercícios a gente fala que a gente puxa, outros a gente empurra, né? Então se a gente pensasse no supino, a gente empurra. No costas, rosca direta, bíceps, né? Ou dorsais, a gente puxa. Então a gente não empurra, a gente puxa. Então a gente aproxima os segmentos, então a gente não afasta, né? A gente só tem que entender isso, né? Que alguns exercícios a gente está aproximando e outros a gente está afastando. Só que aí a gente só tem que entender qual que está na fase concêntrica e qual que está na fase excêntrica. Professor, por que é importante eu saber isso? Fase concêntrica e excêntrica. Tem muitos estudos que mostram que quando você utiliza melhor
a fase excêntrica, a pessoa tem mais ganhos hipertróficos. Então, ela tem ganhos maiores de hipertrofia e de força muscular também, né? Ela tem mais ganhos. Então, assim, ó, eu não sei se vocês já fizeram o treinamento assim, né? Mas é muito interessante fazer, faça o teste. Esse teste que eu falei para vocês de fazer do agachamento, faz esse teste também. No caso, assim, pode ser do agachamento também. Então, o agachamento, você vai fazer o movimento normal. Desce e sobe. Você vai fazer uma série normal. Desce e sobe. No mesmo tempo. Desceu, subiu. Desceu, subiu. Certo? Na segunda série, você vai fazer diferente. Na fase de descida, que é a fase excêntrica, você vai descer bem mais devagar. Então, você vai descer em 3 ou 4 tempos. Então, você vai descer 1, 2, 3, 4, subiu. Aí sobe rápido. Sobe em um tempo, que a gente fala. Aí desce de novo. 1, 2, 3, 4, subiu. Aí desce de novo. 1, 2, 3, 4, subiu. Então, ó, você vê que está mais lento a fase excêntrica. Aí depois vocês me contam se foi mais fácil ou mais difícil. Faz aí o teste depois. Então, vocês vão perceber que vai ser bem mais difícil, né? Porque você está valorizando mais a fase excêntrica. Você tem que ter maior controle do movimento. Você continua mantendo a tensão muscular. Olha aqui, ó, no desenhozinho. Na tensão muscular, continua ocorrendo a tensão muscular, né? E você precisa ter o controle do movimento, senão você cai. Então, você precisa de maior agrupamento muscular, para você ter um equilíbrio melhor. Então, o exercício fica um pouco mais difícil. E aí você valoriza mais também a potência muscular, porque potência não é força e velocidade. Quando você sobe rápido, você está usando potência muscular. Você está combinando força, né, com velocidade no movimento. E aí você está valorizando a potência. E aí na fase excêntrica, você está estimulando ainda mais a tensão muscular. E aí você está valorizando mais o quê? As ações das fibras musculares e causando maior número de traumas adaptativos, que a gente viu isso na nossa primeira aula, no primeiro vídeo lá que eu tenho lá no YouTube. Depois dá uma olhada lá. Então a gente está valorizando mais os microtraumas adaptativos e aí a gente está gerando o quê? Maiores adaptações quanto aos movimentos. Então, maior adaptação que hipertrófica. A gente está valorizando mais a adaptação hipertrófica. A gente está valorizando mais a adaptação de força muscular. Tá bom? Ah, professor, e a isometria? Onde que é bom a isometria? Grande parte dos nossos movimentos são de estabilização. Quando eu mantenho movimentos bem estabilizados, eu mantenho a utilização intensa dos músculos, né? Então pensa assim, ó, o músculo abdominal, eretores da coluna, que se você utiliza muito de forma isométrica, que eles sempre estão em tensão muscular, né? Só que eles não estão fazendo movimento, eles não fazem um movimento de contração, né? Ou de alongamento, de concêntrica e excêntrica. Eles estão parados, né? Só que existe a tensão muscular, né? E aí alguns exercícios desses são muito utilizados para reabilitação, por exemplo. Eles são utilizados para ganhos hipertróficos também, a gente utilizar esses exercícios. Por exemplo, um outro teste que vocês podem fazer. O agachamento, você desce e você fica num ângulo, né? Mais ou menos um ângulo de 90 graus entre a coxa e o tronco, né? Entre a coxa e a perna, né? Não vamos nem falar do tronco, porque o tronco você joga um pouquinho à frente. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí no vídeo aí, de vocês. Mas, ó, eu vou ficar em pé só para mostrar mais ou menos. A pessoa vai fazer o agachamento, ela vai fazer o agachamento e descer, né, bem ao solo, bem próximo ao solo. Em vez de você descer muito, você desce só um pouquinho. Contrai a musculatura mais ou menos em 45 graus. Então, imagine assim, ó, que a musculatura, em vez de você ficar com ela assim, ó, a coxa ficar assim, paralela ao solo, ficar retinho ao solo, a coxa fica numa inclinação assim, né? Aí você faz e sustenta ali, fica ali por 20 segundos, 30 segundos, né, em isometria. Aí volta o movimento, faz o movimento concêntrico e excêntrico de novo. Aí fez 5 vezes, aí volta e fica em isometria de novo. Então você vai, por exemplo, ó, vocês vão fazer, em vez de fazer 5, faz 3. Vocês vão fazer o teste seguinte, ó. Vocês vão fazer 12 repetições, tá bom?
E aí você vai fazer a cada 3 repetições, você faz um exercício de isometria. Então você fez, 1, 2, 3, segurou, isometria. Aí de novo, segura lá, 10 segundos, não precisa segurar 20 não, 10 segundos. Vai de novo, 1, 2, 3, isometria. 10 segundos, 1, 2, 3, isometria. Tá bom? Faz o teste ali, faz mais ou menos 3 séries Aí desse exercício. virão, professor. Faz aí 3 vezes desse exercício para vocês verem. E aí você pode usar tanto para fortalecer bem aquela musculatura, para você gerar maior estabilização, como também ter ganhos hipertróficos. E, por exemplo, nesse momento aí que a gente está fora das academias, a gente às vezes não tem um peso, a gente consegue usar o peso do corpo fazendo isso, usando bem a isometria, usando bem a velocidade de execução, e aí usando também bem esse potência, usando essa ação de da fase excêntrica, de mais demorado a fase excêntrica, né? Então você fazer mais devagar a fase excêntrica, mais rápido a fase concêntrica. Isso usando o próprio peso do corpo. Então sempre você precisar usar outros pesos que vai contribuir também, né, para sua atividade. Você não precisar usar peso nenhum, você usar o peso do seu corpo, você só está dando variabilidade ao quê? Às ações musculares. Então, excêntrico, concêntrico e isométrico. Você só está valorizando isso. E aí você consegue ter ganhos hipertróficos, tá bom? Pega mais ou menos isso que eu falei desses testes aí, faz em casa, depois me conta aí o que vocês acharam. E vale muito a pena a gente trabalhar em cima disso com nossos alunos, tá bom? Então, eu achei que ia até acabar mais rápido, mas não acabou. Então, a gente termina por aqui hoje. Eu vou terminar a gravação. Dúvidas, perguntas, pessoal? Pode perguntar, fique à vontade.